Você já parou para pensar no papel de Pôncio Pilatos na morte de Jesus? Ele era o homem que, com uma simples decisão, mudou o curso da história. Mas o que motivou Pilatos a entregar um homem inocente à morte? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes do julgamento, da pressão política e da luta interna de Pilatos, mostrando como ele foi moldado por circunstâncias e escolhas que o perseguiram até o fim de sua vida. Ao assistir, você vai entender o peso das decisões difíceis, como o remorso pode afetar a vida de uma pessoa e o que podemos aprender com os erros de Pilatos. Este vídeo não é apenas sobre história, é sobre como lidamos com nossos próprios dilemas e responsabilidades e o impacto que eles têm nas nossas vidas. Fique comigo até o final, e você verá como a história de Pilatos pode trazer lições poderosas para a sua vida, ajudando você a refletir sobre suas próprias escolhas e suas consequências. Antes de continuarmos essa incrível jornada, quero pedir a sua ajuda. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender ainda mais, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias fascinantes para você. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A Judéia, no início do século I, era uma província do Império Romano, marcada por tensões políticas, religiosas e sociais. O povo judeu, sob domínio de Roma, vivia um constante conflito interno, lutando para manter sua identidade religiosa e cultural. Os romanos, por sua vez, exerciam seu poder com um misto de força e pragmatismo, buscando manter a ordem e a paz, mas frequentemente ignorando as crenças e tradições locais. Pôncio Pilatos, o procurador romano da Judéia, havia sido nomeado para governar essa terra tumultuada. Sua missão era clara: garantir que as autoridades romanas mantivessem o controle, assegurando que qualquer possível revolta fosse rapidamente sufocada. A Judéia era um caldeirão de rebeliões, com movimentos revolucionários surgindo o tempo todo, e Pilatos sabia que qualquer erro poderia resultar em caos e punição por Roma. Por isso, ele precisava ser firme, mas também manipular as complexas dinâmicas políticas que envolviam os líderes religiosos judeus. A relação entre Pilatos e os judeus era tensa e, muitas vezes, hostil. Os líderes religiosos viam a presença romana como uma afronta a Deus e à sua autonomia. No entanto, esses mesmos líderes precisavam da permissão romana para agir, tornando a situação de Pilatos ainda mais delicada. E foi nesse cenário que a história de Jesus começou a tomar forma, desafiando o equilíbrio precário da Judéia. Pôncio Pilatos não era um homem comum. Nascido em uma família romana de classe média, ele chegou a ser procurador da Judéia, uma posição de grande responsabilidade, mas também cheia de riscos. Pilatos havia sido nomeado por Roma, não por sua popularidade, mas por sua habilidade em manter a ordem e lidar com situações delicadas, como rebeliões e insurreições. Sua carreira era marcada por um pragmatismo impiedoso, disposto a fazer o que fosse necessário para preservar a estabilidade de sua província, mesmo que isso significasse desagradar os judeus ou transgredir as tradições locais. Como procurador, Pilatos tinha autoridade para governar, julgar e até mesmo condenar à morte aqueles que desafiavam a ordem romana. Mas seu poder era limitado, e ele sabia disso. Roma sempre vigiava de perto, esperando que os governadores não ultrapassassem certos limites. As relações entre os romanos e os judeus eram tensas, e Pilatos, que era mais pragmático do que político, tentava equilibrar suas responsabilidades. Para ele, o mais importante era garantir que a Judéia não fosse um ponto de conflito para o império. No entanto, o desafio de Pilatos não era apenas manter a ordem entre os judeus e o Império Romano, mas também lidar com os líderes religiosos locais. Esses líderes, com seu poder sobre o povo, frequentemente testavam Pilatos, tentando forçar o procurador a tomar decisões que favorecessem seus próprios interesses. E isso o deixava cada vez mais desconfortável, pois sabia que, no final, qualquer erro poderia significar o fim de sua carreira ou até de sua vida. No cenário político e religioso da Judéia, um homem começou a surgir como uma figura de grande influência: Jesus de Nazaré. A princípio, ele parecia ser apenas mais um pregador, falando sobre o amor e a chegada de um novo reino. Mas suas palavras e ações começaram a atrair a atenção das massas. Jesus curava os doentes, expelia demônios e, mais importante, desafiava as normas estabelecidas pelos líderes religiosos da época.
Sua mensagem de um reino não de poder, mas de serviço e humildade, ressoava profundamente entre os pobres e os marginalizados. Enquanto a popularidade de Jesus crescia, também cresciam as preocupações dos líderes religiosos judeus. Eles temiam que Jesus, com sua crescente influência, fosse uma ameaça à ordem estabelecida. A ideia de um Messias que pregava sobre um reino espiritual, em vez de um reino político, parecia desestabilizar ainda mais o já frágil equilíbrio da Judéia sob o domínio romano. O problema de Jesus, no entanto, não era apenas com os líderes judeus, mas também com Roma. As palavras de Jesus sobre o reino de Deus eram vistas como subversivas, podendo ser interpretadas como uma ameaça à autoridade romana. Para Pilatos, que já lidava com constantes tensões e revoltas, a crescente popularidade de Jesus começava a soar como um sinal de que algo maior estava por vir, algo que ele precisaria controlar antes que fosse tarde demais. Quando os líderes religiosos perceberam que Jesus não cederia às suas pressões e continuaria desafiando sua autoridade, começaram a elaborar uma estratégia para se livrar dele. Eles sabiam que, devido ao controle romano sobre a Judéia, não poderiam simplesmente condená-lo à morte sem a aprovação de Pôncio Pilatos. Era necessário apresentar uma acusação que fosse suficientemente grave para justificar a intervenção do procurador. Foi então que começaram a espalhar a notícia de que Jesus se declarava Rei dos Judeus. Para os líderes judeus, isso era uma blasfêmia. Para Pilatos, poderia ser um ato de rebelião contra Roma, uma afronta direta ao poder imperial. A acusação era clara. Jesus não apenas violava as leis religiosas, como também ameaçava a autoridade de César, declarando-se rei de um povo que, sob o domínio romano, não tinha liberdade para se autodenominar um reino independente. Quando Jesus foi levado até Pilatos, os líderes religiosos pressionaram o governador a agir rapidamente. Pilatos, no entanto, sabia que precisava ser cauteloso. Ele não queria ser visto como um governante fraco, mas também não queria condenar alguém sem provas sólidas. No entanto, o ambiente político estava em um ponto crítico. Pilatos percebeu que as circunstâncias exigiam uma resposta rápida, já que qualquer hesitação poderia levar a uma revolta, algo que ele não poderia permitir. A acusação contra Jesus foi formulada de forma a pressionar Pilatos, que logo se viu diante de uma escolha difícil: agir contra Jesus e manter a paz, ou desafiá-lo e arriscar descontentamento popular. No palácio de Pilatos, o silêncio era tenso enquanto os líderes religiosos aguardavam do lado de fora, esperando uma decisão. Pilatos, agora sozinho com Jesus, olhou para ele com desconfiança. O governador romano, acostumado a interrogatórios que resultavam em confissões rápidas ou declarações de culpa, se surpreendeu com a tranquilidade de Jesus. O homem diante dele parecia calmo, como se não estivesse ciente da gravidade da situação. Pilatos iniciou a conversa com uma pergunta direta: "Você é o rei dos judeus?" A resposta de Jesus, no entanto, foi evasiva: "O que você diz sobre mim?" Pilatos franziu a testa. Ele esperava uma resposta clara que justificasse as acusações, mas Jesus, com sua calma impressionante, parecia não se preocupar com as acusações. Pilatos questionou mais uma vez: "Você não ouve as acusações que estão sendo feitas contra você?" Jesus não respondeu, e sua recusa em se defender incomodou Pilatos. Era uma atitude estranha, quase desafiadora. Pilatos, um homem pragmático, sentiu-se desconfortável com essa postura. Para ele, qualquer acusado que não se defendesse com fervor era, em algum nível, culpado. Mas, ao mesmo tempo, Pilatos começava a perceber que Jesus não era um inimigo comum. Sua nobreza e serenidade estavam em desacordo com as acusações de traição e rebelião. O governador romano sentiu que algo mais estava em jogo, mas ainda não conseguia entender o que era. Algo não estava certo, e a dúvida sobre a culpabilidade de Jesus começou a pesar sobre ele. No fundo, Pilatos sabia que ele estava sendo manipulado, mas, ao mesmo tempo, não sabia como agir sem incitar uma crise política. Enquanto Pilatos refletia sobre o comportamento estranho de Jesus, o tumulto nas ruas de Jerusalém aumentava. Os líderes religiosos haviam conseguido mobilizar uma grande multidão, incitando o povo contra Jesus e exigindo sua condenação. As palavras de Pilatos ecoavam em sua mente: "Eu não encontro culpa nele." No entanto, o clamor crescente da multidão forçava-o a reconsiderar.
Pilatos sabia que uma revolta poderia rapidamente sair do controle. Ele tinha o poder de decidir a vida ou a morte de qualquer prisioneiro, mas sua posição estava em jogo. Se ele não tomasse uma decisão rápida, poderia ser acusado de ser complacente com qualquer movimento rebelde que ameaçasse Roma. A pressão sobre ele era imensa. O procurador romano, sempre ciente de sua posição frágil, temia que qualquer erro pudesse resultar em sua remoção, ou pior, em sua execução. Decidindo seguir a tradição da Páscoa, quando ele oferecia ao povo a chance de libertar um prisioneiro, Pilatos procurou uma saída. Ele apresentou a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso notório, esperando que a multidão escolhesse a liberdade de Jesus. Mas, surpreendentemente, os líderes religiosos, em sua crescente hostilidade, haviam manipulado a multidão a ponto de clamarem pela libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Pilatos, atônito, se viu diante de um dilema moral. Ele sabia que Jesus não era culpado do que lhe era acusado, mas o clamor da multidão e a pressão política não lhe deixavam outra opção. Quando finalmente cedeu, lavou as mãos diante do povo, simbolizando sua tentativa de se eximir da responsabilidade pela morte de Jesus. Mas, na verdade, Pilatos sabia que sua decisão selava o destino daquele homem que, por alguma razão, ainda não conseguia compreender completamente. O julgamento estava concluído e a sentença foi dada. Jesus foi levado ao Gólgota, o local da crucificação, onde uma execução brutal o aguardava. A multidão, que antes clamava pela sua morte, agora assistia, em parte curiosa, em parte satisfeita com o fim daquele que consideravam uma ameaça. A condenação de Jesus não era apenas uma questão de justiça, mas de poder. Para Pilatos e para os líderes religiosos, era preciso mostrar quem estava no controle. Durante o trajeto até o local da execução, Jesus carregava a cruz, debilitado pelas torturas que já havia sofrido. Pilatos, observando de longe, sentiu um desconforto que não podia explicar. Ele sabia que aquele homem não era culpado, e ainda assim, ele não conseguiu impedi-lo. O peso de sua decisão o perseguiu, mas o destino de Jesus parecia já selado. Quando Jesus foi pregado na cruz, Pilatos teve uma última oportunidade de intervir. Porém, ele manteve-se afastado, sem mostrar remorso público. Em vez disso, a crucificação foi marcada por uma inscrição sobre a cabeça de Jesus que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos ordenou que fosse colocada ali, desafiando indiretamente os líderes religiosos que haviam acusado Jesus de se declarar rei, mas também enviando uma mensagem clara de que ele, como procurador, não se preocupava em defender ou atacar as acusações. Enquanto Jesus morria na cruz, Pilatos observava o que parecia ser uma morte vergonhosa e irreversível. Mas, no fundo, ele não conseguia afastar o sentimento de que algo mais estava acontecendo ali, algo além de sua compreensão e controle. Após a crucificação de Jesus, Pilatos retornou ao palácio, mas sua mente estava longe, atormentada pela decisão que tomara. Aclamado como herói pelos romanos por manter a paz, mas com o peso de uma vida inocente sobre seus ombros, Pilatos não encontrava descanso. Ele sabia que, de alguma forma, algo profundamente errado havia acontecido. A imagem de Jesus na cruz o perseguia, não porque fosse um criminoso, mas porque, de alguma forma, Pilatos sentia que a morte de Jesus havia sido mais do que uma simples execução política. Nos dias seguintes, Pilatos procurou se ocupar com os assuntos administrativos da província, mas a culpa e a dúvida continuavam a assombrá-lo. O governador não sabia se deveria se culpar ou se deveria continuar a justificar suas ações como uma necessidade para manter a ordem. A dúvida o corroía. Ele lembrava-se da serenidade de Jesus diante das acusações e da ausência de qualquer defesa, e isso fazia questionar a verdade por trás de tudo. Pilatos não era um homem de fé, mas algo naquele homem crucificado parecia tocá-lo de uma maneira que ele não conseguia explicar. A visita de sua esposa, Cláudia, trouxe mais agitação. Ela lhe enviará um recado durante o julgamento, alertando-o para não se envolver naquele caso, dizendo ter tido um sonho perturbador. Ela acreditava que Jesus era um homem justo e que sua morte traria desgraça a Pilatos. O que a princípio ele ignorara como superstição, agora o incomodava profundamente. Pilatos sabia que, no fundo, jamais encontraria paz enquanto vivesse com a decisão que tomara. O tempo passou,
E Pilatos continuou a governar a Judéia, mas sua alma estava longe da paz. Sua mente inquieta o levou a uma crescente insatisfação com seu próprio destino. O remorso pela morte de Jesus, que antes parecia uma mera sensação passageira, agora se transformava em um peso insuportável que o acompanhava em todos os momentos. A imagem de Jesus, de sua morte inocente, o atormentava. Ele havia cumprido seu dever de manter a ordem, mas o que isso significava para ele? Ele ainda não compreendia completamente o mistério por trás daquele homem, mas sabia que havia cometido um erro irreparável. O imperador Tibério, no entanto, não demonstrava nenhuma compreensão das complicações internas de Pilatos. Em vez disso, a pressão para garantir a estabilidade da região não diminuía. Pilatos estava se tornando cada vez mais distante e isolado, como um homem que já não sabia mais onde estava ou para onde ia. Seus superiores romanos começavam a vê-lo como um governante cada vez mais ineficaz, incapaz de lidar com a crescente agitação nas províncias. Em algum momento, sua falta de habilidade política e a crescente revolta entre o povo judeu levaram a uma decisão imposta pelo império. Pilatos foi removido de seu posto. O fim de Pilatos foi marcado por um desterro forçado para a Galácia, onde, em total isolamento, ele enfrentou uma vida de exílio e abandono. A história sobre ele não terminou com o julgamento de Jesus, mas com uma vida cheia de arrependimentos e frustrações, sem encontrar nunca a redenção que procurava. O peso de sua responsabilidade, de sua escolha, o seguiu até os seus últimos dias. A história de Pôncio Pilatos, o homem que condenou Jesus à morte, nunca seria esquecida. Seu nome estava ligado à morte de um dos personagens mais influentes da história, e esse fardo o acompanhou até o fim. No entanto, o legado de Pilatos não foi apenas de tragédia e arrependimento. Com o tempo, seu nome também se tornou um símbolo de conflito interno, de um homem que foi desafiado por suas próprias convicções e pela pressão de um sistema implacável. A história de Pilatos, contada por gerações após sua morte, focou principalmente em sua hesitação, sua luta moral e a decisão que o condenou a uma vida de arrependimento. A imagem de Pilatos lavando as mãos tornou-se um ícone de alguém que tentou se eximir da responsabilidade, mas que, no fim, não conseguiu escapar da dor daquilo que havia feito. Contudo, também surgiu uma reflexão mais profunda sobre o impacto das ações de Pilatos em sua época. Sua falha em entender completamente o significado de Jesus e sua crucificação tornou-se um lembrete de que até os governantes mais poderosos podem ser impotentes diante do verdadeiro significado do poder divino. E assim, o nome de Pilatos continuou a ser falado, não apenas como o homem que condenou Jesus, mas como um símbolo de arrependimento, de uma alma perdida e de um legado que, apesar de tudo, permanece imortalizado na história. Através de sua história, muitos aprenderam sobre a importância das escolhas e do peso das decisões, e como até mesmo os maiores governantes podem ser consumidos por elas.